Olá, eu sou o pastor Vitor Clavelandi, sou presidente do Ministério Encontro de Vida e eu estou aqui para compartilhar uma palavra com você, a nossa palavra da semana. Essa semana eu tenho pensado um pouco sobre o texto de Mateus capítulo 16 e fala-nos sobre aquela circunstância de uma confissão que Pedro fez de Jesus e um momento onde Jesus queria saber um pouco o que as pessoas achavam dele. E no fundo essa passagem me fez pensar sobre a ambiguidade humana, sobre como nós somos tão contrastantes em nós mesmos. Em momentos somos alvos de revelação, de pureza, de santificação, de graça. Em outro momento nos colocamos contra os propósitos do próprio Cristo e às vezes usamos os nossos lábios para desconstruir seu próprio propósito. A Bíblia nos fala que Jesus chega para os discípulos e pergunta: o que o povo está dizendo que eu sou? Eles disseram: Senhor, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, que tu és João Batista ou algum dos outros profetas. E Jesus parece-nos não que queria uma reafirmação de si mesmo ou se autoafirmar, mas no fundo ele queria perceber como as pessoas estavam vendo seu ministério, sua própria palavra e a sua pessoa. Mas aí Jesus estreitou o laço dessa pergunta e disse aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor diz para ele: eu estou percebendo que não é carne nem sangue quem te revelou isso, mas o próprio Pai que está nos céus te deu essa revelação. E eu imagino quanto satisfeito Pedro deve ter ficado, pensando quanto aquela sua resposta tinha sido acertada. E um pouco mais adiante, logo os versos seguintes, Jesus começa a falar do seu sofrimento, que era necessário ir para Jerusalém, que ele sofreria, seria perseguido, haveria um martírio. E Pedro então se levanta e diz: não, Senhor, se preserve, tenha pena de si mesmo, tenha pena de si, por favor, não faça isso. Então o Senhor disse: arreda de Satanás. Como que num momento tão próximo uma pessoa teve uma revelação tão profunda, mas também usou os seus lábios contra os propósitos de Deus? Isso nos leva a pensar que, embora sendo crentes, embora às vezes estando numa igreja, convivendo com o Senhor, somos imperfeitos e necessitados de sua graça e de sua misericórdia. E impressiona-nos saber que Cristo é aquele que tem a capacidade de lidar com os imperfeitos. Ele corrige as nossas ações, mas não nos descarta. Ele corrige um comportamento, uma palavra que foi contra o seu propósito, mas ele não desiste de nós. E eu estou aqui para dizer: não importa aquilo que você tem vivido, as situações pelas quais você tem passado, ou até mesmo palavras e ações que têm envergonhado você, Deus não desistiu de você. Ele ainda acredita que você pode ser aperfeiçoado nele. Portanto, ainda que você encontre essas ambiguidades dentro de você mesmo, aproxime-se do Senhor, receba o trato dele e ele vai modificar seu coração e vai nos transportar ao alvo que é a sua vontade. Não desista, se aproxime de Deus. Deus não vai te jogar fora em função de maus atos. O Senhor corrige os teus atos, mas preserva a tua vida. Deus te abençoe.